Que tal você, do seu celular, saber qual é o nível que está a sua caixa d'água, ou a sua cisterna, ou a cisterna do seu condomínio que você está a 30 km de distância? Legal, né? Então, o vídeo de hoje a gente vai falar de Internet das Coisas, ou, como é conhecido, IoT, que significa Internet of Things, ok? Muitos aí devem estar falando que existem inúmeros sensores de caixa d'água no mercado. Realmente existem. E, inclusive eu tenho vários, eu mesmo fiz alguns, inclusive usando Arduino, aí está aí o exemplo de dois aí. Esses tipos de sensores existentes no mercado hoje, eles necessitam que saia um fio ou vários fios da caixa d'água para fora. Então eu dependo de passar fio por dentro de conduíte, passar fio por fora da casa, fica uma coisa feia e fica difícil de você praticar. Então, qual era o meu problema? Eu precisava fazer um sensor de nível que não tivesse fio, certo? Então, para quem está com um problema dentro da caixa, a gente tem que pensar fora da caixa. Entendeu aí o trocadilho, não? Não, né? Não, deixa pra lá, tá? Então vamos lá. Eu tenho a caixa d'água, eu preciso que essa caixa d'água emita um sinal e eu capte esse sinal no meu celular, no meu Android. Beleza? Sem fio, sem nada. E qual é a aplicação disso? A aplicação disso é uso doméstico, esse era o meu caso, saber como é que estava a minha caixa d'água, certo? Segundo, um uso em condomínio, por exemplo, olha só que legal, você consegue, qualquer condômino, onde eles estiverem conectado na internet, sabe como é que está o nível de água da caixa, o nível de água da cisterna, por exemplo. Se eu trabalhar em indústria, por exemplo, olha só, você consegue gravar num banco de dados o nível de cada reservatório que você usa para determinadas coisas. Então você tem num banco de dados essas informações e você, com o teu RP, você consegue buscar essas informações para dentro do teu programa e a partir daí a imaginação é o limite. Não tem nem que entrar muito nessa discussão, ok? Então, como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz uma caixa d'água conversar com o meu Android? Eu usei beacons, certo? Então, nesse vídeo você vai ver o seguinte. Eu vou mostrar o que é um beacon, como foi montado esse equipamento que fica dentro da caixa d'água, quanto custou aproximadamente esse equipamento, beleza? Então, se você ficou até aqui, vai se interessar, dá um pause, vai lá no YouTube, dá um like para ajudar a gente, beleza? Então vamos lá. O que é um beacon? Beacon é um pequeno dispositivo, que daqui a pouco eu vou mostrar, e ele fica emitindo sinais de rádio, e os smartphones com o Bluetooth habilitado consegue captar esses sinais. Fazendo uma analogia, é como se fosse um farol. Imagina um farol lá na praia, o navio lá em alto mar enxerga o sinal luminoso do farol. Então um farol normal ele emite sinal luminoso e um beacon que a gente está conversando agora, ele emite sinais de rádio, dependendo do raio de ação em metros que chegue até o smartphone, ok? Então esses aqui são os beacons que eu testei. Como os senhores podem ver, the beacons on the table. Não deu para evitar. Bom, vamos lá. Então aqui eu tenho os beacons e eu tenho o meu aparelho celular. A comunicação com o beacon é unidirecional. Os beacons ficam emitindo sinais de rádio e são captados pelo celular, certo? Então o que acontece nesse sentido? Somente sinal sai do beacon para o celular. Não existe uma comunicação do celular para o beacon. Tem muita coisa na internet falando coisa errada, então preste atenção. Não existe comando saindo do celular para o beacon. O beacon só emite sinal, ele não recebe sinal. Ele pode até receber no momento que vai fazer a configuração, mas isso é outra história. Então um aplicativo não consegue conversar com o beacon, ele só ouve o beacon. Ok? Então não existe esta comunicação entre o celular e o beacon.
somente beacon celular, certo? E a partir disso, a gente consegue saber a distância em que o aparelho celular está do beacon, certo? Então, a partir, eu sei, o software diz, ó, você está a 5 metros do determinado beacon. Cada beacon desse tem um número de série e não pode se repetir, são diferentes. Então, eu sei, eu estou a 5 metros do beacon A e estou a 15 metros do B, estou a 2 do C e assim por diante. Então, dentro do aparelho celular, dentro do software, você sabe qual a distância que você está de cada beacon, beleza? Bom, e quem é que está usando o beacon no mercado? Como é que estão usando isso? Exemplo, no varejo. No varejo você pode parar hoje na frente de uma gôndola, o sistema... Veja, deixar bem claro antes uma coisa. O beacon só emite sinal de rádio. Ponto. Se você quiser um software que funcione num supermercado, por exemplo, num museu, que a gente vai falar daqui a pouco, você precisa ter um aplicativo instalado no celular. Sem um aplicativo da loja, ou do shopping, ou seja lá do que for, não estiver instalado no celular, não adianta, porque não vai funcionar. Eu preciso do aplicativo instalado no celular, beleza? Então você está na frente de uma gôndola, e o software pode emitir detalhes daquele produto que você está analisando, por exemplo. Por exemplo, você entra numa loja, então a partir do teu perfil, a loja pode enviar para você promoções dos produtos que você gosta, por exemplo, certo? Museu, você para na frente de uma obra de arte, por exemplo, então o sistema automaticamente envia para você ou um som, ou imagem, ou vídeo a partir daquela obra que está lá. Então ele começa a interagir com você a partir de onde você estiver. Certo? Cinema. Você passa na frente de um cinema, ele pode disparar para você. Não é o beacon que dispara esta informação. Um sistema, um aplicativo instalado no seu celular, detecta que você está em determinado ponto do shopping, por exemplo, e sabe que você está na frente do cinema, e a partir desse ponto manda para você quais são os filmes que estão passando hoje, quais são os horários, assim por diante. Certo? Mais detalhes, localização de objeto. Você pode pendurar um beacon daquele, por exemplo, no teu chaveiro e descobrir onde é que teu chaveiro está escondido, está embaixo da almofada. Chaveiro é um bicho que some muito. Então, você consegue descobrir onde é que ele está. Por exemplo, localização de pet. Tem uma amiga nossa aqui na empresa que a Xana dela some. A Xana dela sai e não volta. Sexta-feira a Xana dela fica maluca, vai embora e ninguém acha mais a Xana dela. Só aparece segunda-feira. Certo? Então a ideia que eu vou dar para ela é pendurar na coleira da gatinha, que se chama Xana. Pronto, e a partir dali ela descobre se a Xana está ou não está perto e quantos metros está. Beleza? Então aí tem muito mais coisa. Acessibilidade, setor imobiliário, frequência escolar. E aí mais uma vez a imaginação é o limite. Mas deixar bem claro, só funciona se existir um aplicativo instalado no teu celular. Certo? Se não tiver, não adianta. Então não fique preocupado se o pessoal está rastreando você com beacon. Isso não existe. Certo? Você tem que ter um aplicativo instalado no teu celular para que você possa ouvir o que o beacon está enviando para você. Beleza? Então o projeto é o seguinte. O projeto é dividido em duas grandes partes. Primeira, o hardware, propriamente dito. O que eu fiz, qual foi o equipamento que eu fiz, o que eu montei para ficar dentro da caixa d'água. Tá? E o software, que é o aplicativo que vai ficar monitorando isso, tá? Então eu vou dar uma explicação rápida sobre isso. O foco desse vídeo realmente é o hardware que a gente montou lá dentro, certo? Então o que eu fiz aqui? Primeiro, eu arranjei uma haste de PVC, um cano, e fiz uma base com uma vasilha, coloquei cimento lá dentro, então isso daí vai ficar dentro da caixa d'água. E que mais? Por exemplo, isso daqui é um sensor de nível. Como é que ele funciona? Isso daqui que levantou ali, tá vendo? É uma boia. Isso vai ficar dentro d'água. Então quando a água subir, a água desceu, então a boia desceu. Se a água passar por ela, a boia sobe. Legal? Então, subiu e desce. Então, tá embaixo, tá desligado. Subiu a água, a boia sobe, ele fecha o circuito, então liga alguma coisa lá na frente. Certo? O beacon
eu abri um beacon aqui para mostrar para vocês como é que funciona. O beacon, teoricamente, se divide em 3 partes. Aqueles beacons que vocês viram lá on the table. Então tá aqui, tem o invólucro, tem a bateria e tem o beacon propriamente dito, que é o circuito impresso, certo? Eu não vou usar nem a bateria, nem o invólucro. Eu só vou usar o beacon propriamente dito, ok? Então vamos lá. O que eu fiz? Não façam isso sem a presença de um adulto. Eu soldei 2 fios, onde entraria a bateria, soldei 2 fios, botei dentro de um saquinho. Por que dentro do saquinho? O beacon, ele não vai ficar dentro d'água. Não vai. Depois vocês vão ver o porquê. Não vai. Mas ele vai ficar num ambiente úmido. Então, para proteger o circuito, de um circuito eletrônico, o que eu fiz? Eu lacrei dentro de um saco plástico, deixei lacrado para não ter problema. Ok? O que mais? Eu arranjei um suporte para pilha. Esse beacon que eu estou usando, ele tem uma bateria interna dele de 3 volts. Então eu vou usar esse suporte aqui com 2 pilhas pequenas, de 1,5 volts cada uma, vai dar 3 volts, e vai conseguir suportar os beacons. Mas fabricantes, só para acrescentar, os fabricantes dizem que o beacon demora até 2 anos sem precisar trocar a bateria. Tem fabricante no Brasil que diz que a bateria do beacon dele dura 10 anos. Ok? Então, ele é um componente Bluetooth de baixa energia. Então, eu fiz o teste, está funcionando com 2 pilhas já há algum tempo e não me deu problema. Saber quanto tempo vai durar essa bateria, eu não sei. Arranjei um botão de liga e desliga para o nosso super circuito. Um conector de sucata aqui que eu vou precisar para ele. Ferramenta, que é as ferramentas que eu vou usar na nossa empreitada. Bom, acho que tem ferramenta demais aqui. Deixa eu tirar essa ferramenta daqui. Pronto. Essas são as ferramentas que eu vou usar, certo? O que mais? O esquema é muito simples, é bem para quem entende um pouco de eletrônica vai entender que são só os quatro sensores de níveis que eu usei, aqueles conectores eu usei aqui. Aqui estão os 5 beacons, aqui está a bateria e aqui está o sensor de liga e desliga. Pronto, isso daqui é o meu circuito eletrônico que a gente vai usar, beleza? Então, tá ele aqui montado. Então, lembra da nossa base e da nossa haste? Eu coloquei aqui os 4 sensores de nível. O fio entra por aqui, sai e entra na caixinha. Aqui dentro eu tenho a pilha e os 5 beacons. E aqui do lado de fora eu tenho um botão de liga e desliga. Legal, né? Então isso aqui foi montado de uma forma simples, sem muita dificuldade. Só para vocês terem uma ideia, antes da gente fazer isso, a gente mediu na caixa onde ia. A água vem até aqui. Então esta parte daqui fica do lado de fora fica fora d'água, tá? Repetindo, a água ela para aqui. Aqui dentro da caixa d'água tem o ladrão e tem a boia, então daqui ela não passa. Então aqui, esta parte aqui fica do lado de fora. Então os beacons estão aqui dentro, o botão de liga e desliga aqui e a bateria e as pilhas aqui dentro. Legal, né? Pronto. Então o que eu fiz? A caixa d'água, nosso super equipamento, eu coloquei ele dentro da caixa d'água e lá em casa eu tenho uma casa de 2 andares. Então eu lá na sala com o meu celular consegui captar o sinal dos beacons e vazou teoricamente 2 lajes, tá? A primeira laje aqui e a segunda laje aqui. Então o beacon tem potência suficiente para você enxergar a essa distância. Vamos dizer que está uns 10 metros aqui a distância entre um e outro. Então eu consigo captar o sinal dos beacons, dependendo se está ligado ou não, eu recebo as informações de cada beacon aqui, e o aplicativo interpreta isso aqui, e a partir desse ponto o que ele faz? Ele dispara para a nuvem, lá para a internet, lá, num banco de dados, e grava as informações com data e hora que eu tenho dos meus sensores dentro da minha caixa d'água. E a partir desse ponto o que acontece? Eu posso, com celulares,
que forem autorizados pelo aplicativo receber essas informações. Então, os celulares que estão na rua, dos condôminos, por exemplo, foi aquela ideia que eu dei do condomínio, não precisam, esses caras aqui, não precisam estar próximos da caixa d'água. Eu preciso somente um único aparelho próximo da caixa d'água para que eu possa disparar isso para a nuvem e depois isso vai para quantos condôminos eu quiser. Certo? Para quem o responsável autorizar. E além disso, eu posso inclusive disparar para o WhatsApp de alguém, por exemplo, ó, chegou no nível mínimo, então dispara, não precisa nem ter o aplicativo. Ele não precisa nem ter o aplicativo instalado. Aí o próprio sistema vai disparar para o WhatsApp das pessoas interessadas para saber que chegou a determinado nível de emergência, por exemplo. Ok? Então, quais foram os custos aproximados que eu tive nesse projeto? Primeiro, usei 5 bicos, R$ 225. Usei 4 sensores de nível, mais R$ 100. Pilha, interruptor, cano de PVC, conector, cimento, etc e tal, acho que não passou de 25, por exemplo. Então, um total de R$ 350 que custou o nosso equipamento que fica dentro da caixa d'água. Tá? Isso, obviamente, pode até variar, dependendo de quantos sensores vocês vão querer no projeto de vocês. Deixar bem claro o seguinte, isso aqui é muito importante. Eu não computei os potes de plástico. Lembra daqueles potes de plástico? Aquele tanto esse quanto esse? Pelo seguinte, porque aqui precisa uma técnica ninja para você conseguir esses potes de plástico na sua cozinha sem ninguém notar. Se você não tiver essa característica ninja, esquece, porque está arriscado você ter esse custo de ser muito maior do que R$ 350. Porque, dependendo da situação, esse pote de plástico aqui vai sair muito caro. Ok? Então, tome cuidado com isso. O aplicativo em si, a gente ainda não definiu o valor, a gente está definindo uma série de valores ainda, mas depois a gente pode ir falando. Mas a ideia era mostrar para vocês como é que funciona o hardware e o software, depois a gente vê, estão definindo. Tá? Ele foi desenvolvido, né, com uma ferramenta chamada WinDev Mobile para Android. Sensacional essa ferramenta. Quem quiser conhecer mais sobre essa ferramenta, contacta o meu amigo Amarildo Matos, e tem mais de 1000 vídeos no YouTube, deve ter chegado a 2000 vídeos, certo? Falando só de WinDev. Procura ele que vocês vão conhecer muito bem essa ferramenta, certo? E se vocês quiserem comprar essa ferramenta, aqui no Brasil o representante é o Adriano, da WX Informática. Procura ele lá também, que aí vocês vão ser muito bem atendidos. Ok? Então, senhores, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá aqui os meus contatos. Você não esqueça de dar like. Se você trabalha na NASA e quer colocar isso lá em Marte, entre em contato comigo. Se você é do Shark Tank e quer investir e colocar isso aqui em milhões de caixas d'água no Brasil, no mundo inteiro, porque vai funcionar. Ou então, se você simplesmente é o cara que faz por você mesmo e tiver alguma dúvida, entre em contato comigo e aí a gente vai bater um papo legal. Beleza? Então era isso que eu tinha que mostrar para vocês hoje. Muito obrigado aí. E não esqueça de dar like. Valeu? Um abraço.